Saúde mental é um dos assuntos discutidos durante um seminário de justiça criminal que acontece aqui em São Luís. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o juiz Douglas de Melo Martins, titular pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Bom dia. Primeiro, é um prazer recebê-lo aqui na nossa bancada. Essa questão mental, de doentes mentais, enfim, loucos na linguagem popular, é uma situação grave que existe dentro do nosso sistema carcerário? É gravíssima a situação, porque nós não conseguimos definir ainda um fluxo adequado, uma espécie de protocolo que cada uma das instituições deva seguir quando alguém que seja louco entre no sistema prisional, numa delegacia de polícia. O nosso problema começa desde o momento do diagnóstico. Chega alguém, seja porque cometeu um crime, a família estava perturbando a ordem, enfim, essa pessoa vai parar numa delegacia de polícia e as instituições não sabem o que fazer com essa pessoa. Nós temos uma dificuldade grande nas perícias para esse diagnóstico. São instaurados incidentes de insanidade mental no sistema de justiça criminal para definir se essa pessoa tinha conhecimento, consciência do que estava fazendo, e essa dificuldade para fazer a perícia, que tipo de perícia nós devemos fazer, é uma perícia só de psiquiatra, precisamos da participação de assistentes sociais, psicólogos, enfim, começa na perícia o problema e segue a dificuldade no momento do julgamento e a outra dificuldade maior, que é a porta de saída, o tratamento daquela pessoa para que ela volte a conviver normalmente com a sociedade. Nós temos tratado o doente mental, não só no Maranhão, mas no Brasil de um modo geral, com raras exceções, e algumas dessas exceções nós vamos ter a oportunidade de discutir durante o seminário. Nós temos tratado como uma pessoa comum que cometeu um crime, uma pessoa que tinha consciência absoluta do que estava fazendo. Nós não estamos fazendo essa distinção, o que é uma grande injustiça em relação ao doente mental que, por falha da família que não levou para tratamento no momento adequado, ou por falha da própria sociedade e da rede de saúde, que é incapaz de diagnosticar e tratar aquela pessoa, acaba cometendo um crime. Agora, diante do sistema carcerário brasileiro, porque o problema, o senhor percorreu aí o Brasil inteiro e o senhor conhece a profundidade desse problema. É possível que a gente consiga, pelo sistema, gerar novos loucos dentro do próprio sistema carcerário? Não só é possível, nós fazemos isso todos os dias. O sistema prisional do Maranhão e do Brasil, ele enlouquece. Ele é um espaço não só de produção de loucura, como também de criminalidade. As pessoas não têm a noção do quanto é importante ter um sistema prisional devidamente organizado, humanizado, para a própria segurança pública aqui fora. Nós temos um sistema prisional em função do abandono que o Estado, e quando eu falo Estado de um modo geral, e a sociedade, abandona esse sistema prisional e deixa que ele fique aos cuidados das organizações criminosas. O crime organizado. A pessoa entra no sistema prisional hoje, do Brasil inteiro, e em vez de fazer uma análise como previsto em lei, para saber se aquela pessoa é mais jovem ou mais velha, a condição pessoal, o crime que ela cometeu, separar as pessoas por suas características, como previsto em lei, nós perguntamos a ela, qual é a sua facção? E mandamos para um determinado lugar. Nós promovemos filiação de pessoas para que elas entrem em facções do crime organizado. E acaba reforçando a própria facção. Exatamente. Então, para não fugir, quase que fugindo aqui do assunto, né, nós acabamos, de certa forma, fazendo isso, abandonando o sistema, entregando. A sociedade também faz isso, é importante entender que não é só o Estado. Nós, de um modo geral, não queremos saber o que ocorre no sistema prisional, inclusive a loucura que ele produz. Agora, juiz, um levantamento apontou 60 detentos, né, em situação de problemas mentais, aí com problemas mentais. Esse número comprovado de 60, mas pode haver um número bem maior aí, né? Ontem nós tivemos uma reunião com as diversas instituições envolvidas, e uma das questões levantadas foi exatamente essa. E as pessoas presentes, Defensoria Pública, Secretarias de Saúde, representantes do Governo do Estado, Secretarias de Justiça, próprio Poder Judiciário e o Ministério Público, a constatação é de que é possível e certamente num levantamento mais cuidadoso nós vamos encontrar um número bem maior de pessoas. Então é necessário que nós tenhamos uma atenção maior a esse assunto
principalmente para não promover uma grande injustiça com o louco, que, óbvio, como o próprio termo que estamos utilizando, ela não sabia o que estava fazendo quando cometeu o crime. E precisa que a rede de saúde, o sistema de justiça, as pessoas de um modo geral e a sociedade comprometidas efetivamente com esse assunto consiga resolver o problema. Muitas dessas pessoas precisam apenas de tratamento. Mas o fato mais importante que eu não queria perder a oportunidade de dizer para vocês aqui nesse instante é que depois que a pessoa, o grande problema nosso, o maior problema é fazer com que o louco, depois de tratado, consiga voltar para a sociedade. Nós não conseguimos fazer isso. O sistema de justiça precisa se organizar melhor, a sociedade, a rede de um modo geral, precisa se organizar melhor, porque o primeiro que não quer mais ver o louco é a própria família. A família não quer mais receber de volta. E também a nossa rede de assistência social nos municípios, de um modo geral, no Estado, nós precisamos organizar para que ela seja capaz, nessas situações em que a família não quer, não deseja ou não pode receber, que as instituições funcionem para que a pessoa não fique encarcerada, presa indevidamente, que é o que ocorre hoje no Maranhão e no Brasil. Ok, juiz Douglas de Melo Martins, obrigado pela sua participação aqui, foi uma honra recebê-lo aqui, um ótimo trabalho à frente da sua responsabilidade tão grande dessa questão carcerária. Eu que quero parabenizar todos vocês e a TV Difusora por discutir um assunto tão relevante como esse. E